Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje estamos começando o comentário de mais um livro da Bíblia, o livro de Ruth. Ele fica entre o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel, amém? Nós vamos, quando estivermos comentando Samuel, vamos entender características interessantes desse personagem, a quem é atribuído também quem escreveu, né, o livro de Ruth. O objetivo é mostrar a soberania de Deus e esse livro realmente é fascinante. O livro de Ruth expressa uma narrativa comovente, fascinante, envolvente e historicamente significativa, sendo denominada como joia da coroa do Antigo Testamento. Além de ser uma verdadeira obra de arte literária, ali também se encontra o registro da genealogia de Davi, o legítimo rei de Israel, indicado por Deus para ser o ancestral da linhagem que conduz ao governo real e eterno do Messias. Amém? Outra coisa que nós vamos ver também é que esse livro vai falar muito sobre a soberania de Deus. Infelizmente, com frequência, nós podemos observar, esse livro baseia-se nos repetidos lamentos de Noemi, uma personagem importante do livro, de que a mão do Senhor estava contra ela. Nós vamos ver isso no capítulo 1, no verso 13, verso 20 e 21. Nos seus lamentos, Noemi usa duas vezes o nome Todo-Poderoso, com referência a Deus, enfatizando dessa forma o seu poder irresistível e soberano contra ela. No entanto, não é necessário entender o ponto de vista de Noemi como uma revelação espiritual que pretende ser doutrina. Antes, as suas palavras podem ser melhor entendidas como um registro histórico do que ela disse no momento de perplexidade. Você já falou besteira no momento de perplexidade, no momento de dificuldade, no momento de aflição? Já culpou a Deus? Nós vamos ver isso aqui nesse livro. Amém? Então é interessante e nós vamos ver verdadeiramente como nós podemos observar como o nosso Deus ele é realmente um Deus glorioso, que meio em dificuldades pelas quais nós passamos, ele sempre vai nos abençoar, ele vai fazer com que nós saibamos como nos posicionar. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Noemi representa mais uma teologia da tradição do povo. É óbvio que se trata de uma mulher fiel e sincera. No entanto, ela revela vulnerabilidade à prática comum através da história, a de culpar ou atribuir à vontade de Deus aquelas coisas que roubam, matam e destroem o seu povo e sobre as quais a criatura humana por si mesma não tem controle. Porém, a revelação total das Escrituras mostra que tais acontecimentos não são enviados diretamente por Deus sobre o seu povo. Ao invés disso, eles são ou fruto da maldição geral como consequência da queda do ser humano, ou o resultado da carne quando esta dá vazão à sua própria vontade, independente de um intento inocente ou malicioso, ou o esforço direto e destruidor do nosso adversário, o diabo, como Jesus diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, né? O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus vindo em nome de Deus, quando ele faz o comparativo entre ele e o ladrão, é claro que ele está falando do inimigo das nossas almas, o diabo. Essas observações não minimizam o fato de que Ruth seja um livro que demonstra a soberania de Deus. Antes, a obra sublinha o objetivo da graça e poder soberanos de Deus. A sua onipotência não é revelada em oposição ao ser humano. Ao contrário, ela o salva. Deus vence as dificuldades e ardis restritivos e malditos em que caímos como consequência do nosso pecado, da nossa carne ou de ações do diabo. E glória a Deus por isso. Amém? Então, vamos ler o livro? Esse livro é um livro rápido, 4 capítulos apenas, mas nós vamos tirar grandes mensagens e vamos aprender muitas coisas com o livro de Ruth. Amém? Ruth, capítulo 1, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra.
E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus filhos, os quais casaram com as mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto, nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Olha que coisa interessante, né? Nessa época aqui, realmente, era uma época desafiadora, onde as mulheres, elas dependiam muito do marido. E quando o marido morria, ela dependia também dos filhos. E a história já vai narrar que Ruth, né, vai perder o marido, seus 2 filhos vão casar, vão viver 10 anos e 10 anos depois esses 2 filhos vão morrer. Então vai ficar 3 viúvas. E que situação, né? Nós podemos tirar alguns aprendizados aqui. Nos dias em que julgavam os juízes, aceitando uma data antiga para o êxodo, este é o período que vai de 1350 a 1100 a.C., um período de grande confusão espiritual, concessões e apostasia. Nós já estudamos isso no livro de Juízes. Em contraste com esse pano de fundo, a história de Ruth apresenta um estudo de um povo que permaneceu constante em sua fé. Terra de Moabe. Embora Moabe não fosse muito longe do leste de Belém, a seca não chegou até lá. O termo hebraico para habitar indica uma permanência temporária. Elimeleque significa meu Deus é rei. Noemi, agradável, amável. Malom, fraco, doentio. Quilion, fraqueza, tristeza, né? Então aqui, sugere que a família possa ter sido compostas por trabalhadores migrantes, ou seja, eles migravam de um lugar para outro, né? Quando se fala aqui do casamento dos filhos de Noemi com mulheres moabitas, nós podemos entender aqui, embora Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, oriente que uma criança de sangue moabita não fosse admitida à congregação de Israel até a 10ª geração, o casamento não estava proibido. Deuteronômio capítulo 7, do 1 ao 3. Proibia apenas o casamento com pessoas provenientes das 7 nações cananeias. O nome de Orfa significa coça, nova, e Ruth, amizade. A respeito da morte de Elimeleque e de seus filhos, nós vemos que não tem muito a que se falar. A Bíblia narra somente que um morreu 10 anos depois, outros morreram, né? Então, nós podemos observar aqui que Ruth era uma mulher muito temente a Deus, amém? E há alguns estudiosos que sugerem, ela era a bisa de Davi, né? E era também influente na vida de Salomão. E diz que quando Salomão escreveu Provérbios capítulo 31, falando sobre a mulher virtuosa, ele tinha muito, vamos dizer assim, essas características de Ruth, amém? Então aqui nós vamos ver no versículo 8, né? Disse Noemi às suas noras: Ide e voltai, cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Então ela voltando para a terra dos seus parentes, amém? Ela quer deixar as mulheres moabitas lá. Por quê? Porque elas tinham condição de constituir família, casar novamente. E voltando para lá, por serem moabitas, com certeza,
elas teriam grande dificuldade. Então ela vai falar sobre o Senhor, a tradução de Yahvé. Noemi emprega esse nome para Deus em lugar de Elohim, que seria impessoal, ou Quemos, o deus dos Moabitas. Essa escolha de termos é um indicador significante da piedade que caracterizava a vida e o pensamento de Noemi. Quando ela diz, o Senhor use de benevolência. Benevolência traduz o termo hebraico, hesed, que denota a ideia de amor e lealdade, uma aliança estável. Noemi conhece o caráter do Senhor e ora para que a sua nora experimente a sua bondade, sabendo que o Deus de Israel não é apenas bom, mas também confiável. Olha, quando nós começamos a comentar, né? Nós começamos a tirar grandes lições. E é isso que nós estamos aqui, para tirar grandes lições. Amém? Quero convidar você e sua família a estar conosco hoje, no nosso culto da família, na Casa do Oleiro. Será uma grande bênção. Amém? Iniciará às 20 horas. Chega um pouco mais cedo para a gente ter comunhão. E logo na sequência, nós estaremos também simultaneamente transmitindo o culto ao vivo. Se você não pode estar conosco porque não mora em Campina Grande ou porque não é possível estar conosco, participe através das nossas redes sociais. Nós estaremos transmitindo o culto online, amém? Ao vivo. Então, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.